Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 88º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Agosto Azul, da Débora Levi. Esse livro aqui é de 2023, ele foi publicado aqui no Brasil em 2024 pela Autêntica Contemporânea e ele é tradução da Adriana Lisboa. Esse livro é sobre uma famosa pianista, uma prodígio assim, que ela vai passar por uma crise, ela vai abandonar o palco no meio de uma grande apresentação e aí ela vai passar por um período nebuloso em que o passado vai se manifestar de alguma forma na vida dela. Eu já adianto que, diferente de outros filmes, séries ou livros que tratam desse assunto de uma pessoa que é um gênio, uma pessoa muito talentosa, a personagem principal aqui, que chama Elsa, a Frozen, ela não vai questionar o talento dela. E isso foi um alívio tão grande, porque eu sempre ficava vendo umas coisas assim, eu ficava, não é possível que a pessoa trabalhe anos e anos e a primeira coisa que ela questiona é se tudo foi em vão. Ela sabe que ela é talentosa e ela não questiona isso. Ela vai ver outros aspectos da vida dela, mas ela sabe que ela é talentosa de verdade, assim. Ela sabe que ela faz um bom trabalho. E isso foi muito bom. Foi bom ver a pessoa tendo alguma estrutura para lidar com uma crise. Além disso, já adiantando, não é um spoiler de fato, mas eu achei que o final não foi previsível nesse sentido também. Eu achei que ele não é imprevisível, mas ele não é o final previsível, sabe? Mas nessa jornada que a Elsa vai viver, ela vai ter um mentor que é basicamente um pai pra ela, porque ele realmente adotou ela. E esse mentor, pra mim, eu não tinha pensado muito nele. Mas este livro aqui foi o livro do mês do Clube do Livro do Belas, daqui de BH. Foi o livro do mês passado, na verdade. Foi o livro de julho, o Agosto Azul. E lá no encontro, as pessoas falaram muito desse personagem. E eu achei interessante porque o jeito que as pessoas falavam dele era um jeito um pouco diferente do que eu enxerguei. E o jeito que falavam me lembrou muito duas outras referências. Primeiro me lembrou a Marlene Matos, que pra mim é a responsável pelo fenômeno Xuxa no Brasil. Eu digo isso como uma criança que era obcecada na Xuxa. Eu nem sei explicar isso direito, mas eu era. E especificamente eu lembro de uma parte do documentário da Xuxa, que eu não assisti, na verdade, nenhum episódio, mas eu vi essa parte que era quando a Marlene vai lá e ela fala algo do tipo: você não seria nada sem mim, por que você está me culpando dessas coisas, sendo que você não seria ninguém se eu não tivesse te colocado pra fazer as coisas que eu mandava você fazer. E eu sempre achei essa questão de mestre e discípulo muito complicado, ou na verdade não só mestre e discípulo, mas essa questão de alguém que vai imputar uma disciplina em outra pessoa, o que vai provocar uma carreira de sucesso, assim, e quem culpar nessa situação? É uma coisa meio contraditória, assim. Eu não seria ninguém se você não tivesse me destruído, abusado de mim de algumas formas, mas aconteceu o que aconteceu, então tem uma certa gratidão ali no meio, é quase uma síndrome de Estocolmo, é meio estranho, sabe? E isso também me lembra o filme Whiplash, que tem uma cena em que o cara fala, o mentor lá que eu esqueci o nome, que ele acreditava que aquela parte mais violenta era necessária ao método dele. Obviamente isso é muito questionável, mas para algumas pessoas isso dá certo, entre muitas aspas. E eu nem acho que esse é o caso do livro de hoje, mas as pessoas leram e falaram sobre essa questão de um mentor que não é exatamente politicamente correto, ou exatamente correto, ponto. E eu achei legal trazer isso pro vídeo. Além disso, foi um livro que, falando de outras referências, ele vai trazer algumas personalidades que eu acho muito interessantes e que eu gostei de ver num livro. Ele vai falar da Agnès Varda, que é uma diretora francesa, e ele vai falar da Isadora Duncan, que é uma dançarina norte-americana lá dos Estados Unidos, que depois foi banida dos Estados Unidos, mas isso é outra história. E eu achei muito legal essas duas figuras que vão dialogar bem com o que o livro traz e que não são sempre que aparecem na literatura. E esse livro foi um daqueles que eu peguei algumas frases e fiquei muito sentido, assim. Eu postaria no Facebook essas frases, no Instagram. E a primeira delas que eu vou citar tem a ver com a Isadora Duncan, inclusive. Abre aspas. Eu disse a Elo que Isadora tinha certeza de que, se pudesse dizer tudo sobre o que aquilo significava, não faria sentido dançar. Eu também trouxe essa frase para mencionar a linguagem neutra que tem no livro, que é um aspecto que foi tratado com muita naturalidade. Existe uma pessoa não binária nesse livro que é tratada assim, igual gente. Ai, Deus do céu, não façam um recorte disso. Mas assim, é um trem que foi muito simples, assim, para mostrar mesmo que é muito fácil incluir essas pessoas na literatura de um jeito que é, assim, a vida acontecendo. E a segunda frase, meio frase que eu tatuaria assim, é a seguinte, abre aspas. Nunca devemos subestimar a força de uma pessoa só porque nos convém fazer isso. E isso bateu diferente pra mim.
E esse momento de citações que eu trouxe aqui tem a ver com o texto ter sido inspirador pra mim também. Eu achei muito legal a Deborah Levi ter construído uma coisa que me levava para outros lugares e que me deu vontade de escrever outros poemas, outros contos. Pra quem não sabe, eu escrevo, inclusive esse livro aqui é meu. Link na descrição pra quem quiser comprar. Entretanto, no meio disso tudo, eu diria que o livro ele é meio aleatório nos pontos, o que é interessante e confuso ao mesmo tempo. Existem momentos em que não se sabe se aquilo é um sonho, se aquilo é uma alucinação, se aquilo é realidade. E isso não é de um jeito exagerado, né? Aquela coisa que a pessoa acorda de repente e tava no meio de um sonho e achava que era verdade. Mas também é uma coisa que vai brincando com a gente. E aí você pode ficar curioso ou não. E nisso é legal também ver que o livro tem algumas imagens que vão se desdobrando, que vão se repetindo e elas vão criando camadas de significado, o que me leva a concluir que o livro é muito robusto. Dá pra ver que a Débora não estava fazendo nada à toa, o livro não é por acaso, os detalhes não estão ali assim, vou colocar aqui uma coisinha. Não, é um livro que realmente foi bem construído, achei isso muito bacana. Mas, de qualquer forma, é um livro que, por ser muito aéreo, dá pra desconectar dele fácil. Isso pode ser um problema para algumas pessoas, pode ser um alívio para outras, mas acontece. Contudo, também, uma outra coisa aconteceu nesse livro que eu achei curiosa. O cotidiano está ali durante a crise da Elsa, da Frozen. O cotidiano está ali presente de uma forma que foi um pouco diferente. Eu não sei se eu já mencionei antes a biografia da Michelle Obama aqui, mas eu li ela, em algum momento, algum dos pais dela morre, eu acho que é o pai, e aí ela vai falar alguma coisa na linha de: eu não sei como que o mundo tá continuando a existir, assim, como que as pessoas continuam vivendo a vida delas, sendo que eu tô passando por esse momento que é um dos piores momentos da minha vida. Eu acho a descrição desse sentimento muito interessante, muito honesta, assim, e eu conecto ao Agosto Azul porque a Elsa, ela vai passar por essa grande crise, né? Mas isso vai ser durante a pandemia. E aí eu vou falar sobre a pandemia de novo, tal qual eu falei no último vídeo, mas aqui neste livro, a pandemia vai ser uma coisa simbólica, assim. Vai ser um símbolo tanto da questão da crise dela, mas também da vida continuando a acontecer. Tem uma questão de isolamento, ela vai usar máscara, a vida vai estar ali. Apesar de que você queria que ela parasse para você resolver suas coisas. E acho que foi a primeira vez que eu li alguma coisa que incluía a pandemia e que não foi desgastante. Que não foi uma coisa assim, nossa, eu vou ter que pensar muito nisso e realmente parar e ter paciência. Só foi fluido e foi muito agradável esse aspecto. E falando de perdas assim que acontecem, eu acredito que o livro eu não teria notado, mas ele tem algumas perdas da tradução que uma pessoa trouxe, eu não sei o seu nome, desculpa, eu esqueci o seu nome, uma pessoa lá do Clube do Livro falou, eu achei muito interessante o comentário dele, porque eu não teria notado, mas pra mim foi muito impactante notar que a gente perde essas coisas na tradução. Primeiro de tudo, o livro se chama Agosto Azul. Em inglês, ele se chama August Blue. E pra quem não fala inglês, eu vou explicar uma questão. Em Agosto Azul, a gente está usando aqui o azul como um adjetivo. E o agosto aqui é o substantivo. No inglês, para quem já pegou, o nome do livro vai ter o agosto como adjetivo, porque lá em inglês, August é tipo Augusto, é uma coisa solene, é uma coisa real, assim, uma coisa majestosa. Enquanto o blue vai ser o substantivo, no caso. E o blue também vai ter uma questão no inglês de uma coisa mais triste, uma coisa mais fechada, e vai ser uma cor muito importante do livro. Outro aspecto, por exemplo, é que a imagem dos ouriços do mar no livro são muito importantes, assim, é uma coisa que é recorrente, e aí a gente não lembra, quando a gente lê em português, que ouriço do mar em inglês é sea urchin, o que parece a palavra searching, o que é procurando. Eu estou procurando alguma coisa. E é justamente o que a personagem está fazendo o livro inteiro, procurando as coisas, procurando respostas ou dúvidas melhores. Existem outros detalhes também que foram citados, mas eu trouxe esses dois só para ilustrar e para falar também que essas perdas da linguagem é mais comum acontecerem na poesia. Isso na poesia é muito frequente, inclusive a Wisława Szymborska, que é uma autora que eu adoro, ela escreve originalmente em polonês e diz que ela brinca muito com a palavra, assim, que ela gosta muito desses trocadilhos, e eu nunca vou entender, a não ser que eu pare para aprender polonês, eu nunca vou entender de fato o poder do que ela escrevia com algumas brincadeiras, e eu fico meio chateado com isso. Além disso, o livro também vai trazer muito uma questão do que é o outro, e o que é o outro em relação a mim, assim, como que eu vou identificar aquilo que é muito próprio meu, aquilo que é de cada um de nós, que é inerente a cada um de nós,
E eu achei muito legal também essa questão da autoridade, do outro. Isso me lembra Bell Hooks naturalmente, mas eu não vou entrar nesse assunto também. Eu só queria mencionar que isso tá ali no livro e é bacana também. E isso, inclusive, me lembra uma frase da minha mãe que é, abre aspas, nós não temos defeitos, nós temos dificuldades. Eu gosto muito dessa frase porque eu acredito nela e porque ela também me leva a questionar uma coisa que também está no livro, que é o que é um erro? O que é de fato errar? É uma quebra de expectativa? É você deixar de fazer daquilo que é esperado de você? Isso que é um erro? Você dá uma resposta errada, é você não responder o que você deveria responder. Você fazer uma canção e de repente aquilo ter um som que não encaixa direito é um erro? Você ir contra as convenções sociais assim também é um erro? O que é uma pessoa ser errada, assim, toda errada, sabe? Me deixa pensativo. No mais, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu gostei. Quando eu acabei de ler o livro, eu escrevi assim, fantástico. Mas depois de um tempo, eu não sei se eu diria fantástico, assim, mas é aquela coisa, né? Depois que passa um tempo, você vai esquecendo algumas coisas, mas eu lembro muito do livro com carinho e eu digo agora, é um livro bom, eu acho bem bom. E se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu recomendo, e inclusive este aqui, quem quiser pode me mandar mensagem lá no Instagram ou aqui mesmo, que eu respondo pra gente combinar, eu faço algum acordo com você, mas se você quiser este aqui, eu te dou assim, eu te vendo muito barato, vamos conversar. E esse é o vídeo de hoje, gente, muito obrigado a quem ficou até aqui, um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Eu vou colocar um bastidores nesse vídeo, gente, porque eu me achei tão bonito hoje que eu quase chorei de emoção. De verdade. Eu só não chorei pra não estragar a maquiagem, porque eu tô nesse nível de... Ai, nossa, eu tô muito feliz. Tô muito... Ai, que lindo. Acho que eu vou almoçar assim, nem vou tirar essa maquiagem.